Não é? Onde com certeza a espiritualidade está nos brindando com muita paz e muito amor. Nesta casa tão abençoada que acolhe todos, queremos agradecer a presença de todos, né? Em especial do nosso irmão palestrante Fred, que veio já dizia dizer do Rio de Janeiro, ó, de Pernambuco, da cidade do Cabo, e que possamos nós nessa noite interiorizar todas as bênçãos do alto, né? Interiorizar as palavras maravilhosas que vêm jorrando com luz, e cada dia que possamos passar neste plano, possamos aprender cada vez mais, não é? Esse evangelho de amor deixado pelo Mestre Jesus. E é com muita alegria que estamos aqui, não é? Nesta festa maravilhosa. E para engrandecer mais ainda, vamos chamar o nosso irmão Miguel, coordenador do Polo 2, presidente do Lar de Jesus, para fazer a prece de início dos trabalhos. Senhor Deus, Divino Mestre Jesus, amigos espirituais que fazem o movimento espírita na Paraíba e nesta casa, agradecemos por este momento, pela paz que neste momento nos envolve, e rogamos, Senhor, para que o nosso irmão Fred, expositor da noite de hoje, nos traga uma mensagem para nos fortalecer, nos engrandecer nas virtudes e na fé. Que a paz de Deus, que o amor do Cristo nos envolvam, nos fortaleçam e nos unam cada vez mais. Graças a Deus. Que bom, meus irmãos, estar aqui neste banquete espiritual, onde nossas almas se rejubilam com a presença de tantos irmãos, da carne e fora dela. Que possamos todos nós aprender cada vez mais com as palavras que o nosso irmão Fred irá proferir, com certeza emanadas do alto, para que cada vez possamos trilhar essa estrada de luz. Que todos possam hoje sentir as belezas do alto e que possamos cada vez mais dar o melhor de nós para sermos mais irmãos, mais cristãos. E agora é com imenso prazer que chamo o nosso irmão Fred para fazer os trabalhos da noite de hoje. Caros amigos, boa noite a todos. Uma alegria retornar ao Consolador, alegria imensa reencontrar os amigos, companheiros de outras casas espíritas e amigos que pertencem a outros segmentos religiosos e que estejam conosco nesta noite. Creio que todos aqui acompanharam o noticiário nesses últimos 3 dias ocorridos em Pernambuco. Precisamente quando da greve da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Por todo o Brasil, a imagem veiculada foi das mais deprimentes. E eu confesso que fiquei extremamente chocado quando a televisão transmitia ao vivo e posteriormente nos telejornais os saques
os assaltos realizados no comércio, particularmente na cidade de Abreu e Lima, que foi o setor mais afetado pela insânia apresentado através da população. E o que é que nos chocou? É que ali nós assistimos não assaltantes, não pessoas envoltas na criminalidade, aproveitando-se da ausência da polícia militar pelas ruas. Assistimos famílias inteiras saqueando as lojas. Adolescentes, crianças, avós, pais, mães, com alegria no rosto, assaltando o comércio local. E por que eu começo a palestra espírita nesta noite, fazendo alusão a uma cena tão dantesca e tão amarga como esta em que eu estou narrando? Não é uma questão de Pernambuco, porque aconteceu mesmo na Bahia e no Rio de Janeiro, apenas para lembrar acontecimentos mais recentes. Faço referência porque serve de desafio às instituições religiosas verificarmos um problema de caráter coletivo. Será que é necessário ter polícias nas ruas para que as pessoas sejam decentes? Se não houver polícia, as pessoas se tornam imorais, desonestas. Então eu parei para pensar e verifiquei que efetivamente a sociedade brasileira, particularmente, sabemos que a Terra está passando por momentos dolorosíssimos, mas a sociedade brasileira está profundamente enferma, muito distante do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Há, em caráter coletivo, obviamente, com belas e muitas exceções, um estado de enfermidade moral. E eu comecei a meditar e a refletir se as religiões, elas estão parando para, ao observar acontecimentos de tal natureza, refletirem as instituições religiosas na sua participação naquilo que lhe compete, promovendo a emancipação espiritual e a elevação, através da reforma íntima, da criatura humana. Nós estamos falando do país considerado mais católico da face da terra. Nós estamos nos referindo a um país onde as igrejas evangélicas mais crescem no planeta. E estamos falando do país mais espírita da terra, o Brasil. E, no entanto, assistimos à mais profunda degradação do comportamento humano. A selvageria, com linchamentos de pessoas em praça pública, e as atitudes monstruosas, mostrando as distonias morais e a deformidade de caráter da criatura, ao meu ver, apresenta-se extremamente preocupante para todos nós que estudamos, refletimos e propagamos a mensagem do Evangelho. Não por acaso, devemos fazer uma análise crítica a respeito de como estamos nós apresentando para a humanidade esta mensagem profundamente emancipadora, extraordinariamente libertadora da Boa Nova, sobretudo no que diz respeito ao Consolador prometido, o Espiritismo.
E aí nós verificamos, e isto eu tenho acompanhado nesses 34 anos de atividade espírita que temos realizado, temos verificado nos últimos 20 anos enormes dificuldades nas próprias instituições espiritistas para lidar com divergências, com dificuldades, com problemas do relacionamento humano. O relacionamento interpessoal na casa espírita é algo desafiador. Não por acaso, tem se multiplicado muitos centros espíritas no Brasil inteiro. Porém, 60% a 70% do surgimento de novas casas espíritas nasce do desentendimento, da divergência e da dificuldade que nós temos de aceitar o outro como o outro é. Ao verificar o objetivo do Espiritismo na face da Terra, a mensagem espírita é aquela que se apresenta como sendo um grande fanal de educação da criatura humana. Não há proposta efetivamente libertadora para a humanidade se não for no âmbito da educação. Educação no sentido mais profundo da palavra. Ao verificarmos a necessidade da nossa humanidade, que se apresenta doente da alma, doente emocionalmente, no estado patológico de cunho psicológico, verificamos com Allan Kardec que o objetivo e a necessidade da civilização humana é aquela da compreensão profunda do sentido da vida. Parahanda Yogananda, o grande filósofo e o grande praticante da yoga na Índia, já teve a oportunidade de colocar com muita propriedade que a ignorância seria talvez a causa principal do sofrimento humano. Ignorância no sentido de desconhecimento da finalidade da vida e da nossa natureza real. Por que é que estamos aqui? Quem somos nós? Por que é que nós atravessamos as experiências que nós atravessamos? Por que é que nós convivemos mais de perto com determinadas pessoas? Quem são esses espíritos que compõem o nosso grupo social mais íntimo? Quem são os nossos familiares? Por que é que nós identificamos tal nível de enfermidade na nossa sociedade atual? Vejam as imensas feridas da alma. Vejam as profundas feridas de natureza mental que atormenta grande parcela da nossa humanidade. Basta ver, agora falo como publicitário, que é minha área profissional. Observem como acontece a propaganda quando se lança novos apartamentos para se viver. Comprem apartamento em tal prédio, perto de tudo. Farmácia, hospital, ou seja, são os primeiros itens para fazer o consumidor se interessar por determinado apartamento, porque ele está perto de hospital, de farmácia. Aí depois vem a área de lazer completa e perto de supermercado. Mas isto não é aleatório, meus amigos. A publicidade não prega prego sem estopa. Tudo é meticulosamente estudado. O que é que permeia a necessidade das pessoas? As pessoas estão doentes e assumem que são enfermas. A hipocondríase avança silenciosamente na intimidade das pessoas. Há pessoas que até admitem que estão doentes e gostam. Elas adoram mostrar as receitas lotadas de medicamento. E o bom médico é aquele que passa muitos. Se ele passar pouquinho, isso não vale nada. Eu vou para outro. Porque na verdade isso é um reflexo daquilo que Yogananda fazia referência. A ignorância do sentido da vida, do objetivo da existência
e da nossa efetiva natureza. A doutrina espírita veio nos responder isto, ao apresentar no seu corpo de princípios esses mesmos fundamentos e para onde estamos nos dirigindo. Esta luz imensa que nos foi derramada dos céus, a luz do conhecimento espírita, precisava encontrar filtros ou locais onde esta mesma luz pudesse ser dissecada, estudada, com um bisturi profundamente certeiro, e este bisturi, penetrando na intimidade desta luz, pudesse fazer-nos o auxílio de estudarmos a nossa própria natureza. Então o Espiritismo encontrou na constituição da casa espírita o local onde esta mesma luz abundante ganhasse a feição de feixe. Vocês sabem, basta você verificar, por exemplo, o raio laser. O raio laser, por que é que ele é tão potente e penetrante? Porque ele não estende a luz em todas as direções. O raio laser converge a luz num só ponto. Não é verdade? Vocês já viram no filme Os Atiradores? Não tem aquela luzinha vermelha que fica mostrando onde é que vai ser alvejado? Ou o coração, a testa? Isso é convergência de luz. Centro espírita é semelhante ao raio laser. Faz com que a luz abundante derramada sobre a humanidade encontre nas estruturas da casa espírita o local onde esta mesma luz convirja, e ali, mais especificamente, nós possamos dissecá-la para compreendê-la. Esta luz, ela tem dois módulos de manifestação. O primeiro módulo é envolver-nos de profunda alegria e contentamento. Quantas pessoas, ao se aproximarem da casa espírita e ao beberem nas primeiras páginas do ensinamento espírita, se deslumbram, ficam fascinados pela beleza dos ensinamentos da doutrina. Chegam inclusive a comprar cadernos para pregarem por semana cada mensagem que recebem quando chegam na casa espírita. Por exemplo, a de hoje foi esta beleza aqui: confia sempre. Gente, imagina para um neófito. Quem veio aqui pela primeira vez ao Consolador, não sei se tem alguém aqui pela primeira vez. Tem alguém que veio pela primeira vez aqui? Pois é, imagina quando lê isto aqui, confia sempre. Olha como começa: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. A pessoa que veio aqui a convite, deprimido, angustiado, esquizofrênico, neurótico, perturbado, enciumado, desprezado, solitário, soturno e sorumbático. Ao ler esta primeira frase da mensagem de Meimei, disse: é para mim. Meu Deus! Aí lê a segunda frase: ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo por luz celeste acima de ti mesmo, crê e trabalha. Meu Deus, a pessoa chora. Este é o primeiro contato com o Espiritismo. Causa deslumbramento. Aí depois de 8 meses a 1 ano e meio vem a segunda etapa. Tristeza. Impacto profundo. Porque depois da alegria, do deslumbramento e do fascínio, eu não quero perder minha mensagem. Vai para o meu caderno. Depois deste momento deslumbrante, vem a fase do mergulho em si mesmo. Vem a fase das reflexões. Primeiro o consolo, como esta mensagem. Depois o comprometimento, a responsabilidade de quem passou a saber mais. A primeira fase é do despertar da fé. A segunda fase é mais poderosa do que crer. É saber. Saber é mais poderoso do que crer.
Porque muita gente crê por tradição histórica, passando de pai para filho, porque ouviu falar, muita gente diz que crê. Mas quando surgem os primeiros vendavais, o primeiro sopro da diversidade, faltando raiz, naquela crença, a pessoa tomba. Porém, quando a nossa crença é embasada no conhecimento, então saber é mais poderoso. Se alguém hoje me pergunta, você crê em Deus? Eu respondo, não. Eu não creio em Deus apenas. Eu sei que Deus existe, porque saber é mais poderoso do que apenas crer. Você crê em reencarnação? Eu digo não. Não creio apenas na reencarnação. Eu sei que reencarnação é fato. Os fatos e a razão me indicam a realidade da reencarnação. Então isto é muito poderoso, porque isto finca raízes da intimidade da alma. É por isto que a pessoa que sabe crendo, ou que crê porque sabe, é capaz de enfrentar todo e qualquer desafio, embora entristecido, não perde a convicção. Embora abatido pela invernia, jamais permite que o verão desapareça. Embora muitas vezes chicoteado pelas vibrações do inverno dos testes morais, jamais deixa de brilhar a primavera na sua intimidade. Isto é para aquele que crê, sabendo. Aquele que apenas crê, só acredita quando é verão. Quando chega inverno na alma, a crença desaparece. E é exatamente este o grande objetivo que o Espiritismo traz à humanidade. Fazendo a síntese de todo o conhecimento iniciático da história da sociedade humana, a doutrina espírita traz para os dias de agora, para o homem da tecnologia, para a criatura moderna, para o homem da contemporaneidade, o Espiritismo traz os mesmos conhecimentos de há mais de 8.000 anos atrás, quando brotaram as primeiras manifestações da iniciação espiritual na história de vários povos da antiguidade. E a doutrina espírita veio trazer, não agora apenas para pessoas escolhidas como iniciados, mas para o homem vulgo, para o homem de qualquer condição socioeconômica e intelectual, estas mesmas realidades da imortalidade da alma, da presença de Deus, da comunicabilidade dos espíritos com os homens da terra, da certeza absoluta da reencarnação e da multiplicidade de nossos irmãos em outras terras do universo, a pluralidade dos mundos habitados. Isto que apenas os iniciados egípcios, hindus, chineses, persas, mesopotâmicos, só eles conheciam, a doutrina espírita veio apresentar para qualquer pessoa, porque são chegados os tempos em que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e todos teriam percepção extrasensorial, o jovem teria visões, os mais vividos teriam sonhos premonitórios, a mediunidade estaria espalhada sobre a fronte histórica e coletiva da humanidade. Esses são os momentos previstos no Evangelho de Jesus. Mas era preciso, a fim de que esta luz não cegasse as pessoas, que houvesse uma sistematização, para que ela pudesse ser bebida, sentida, analisada, percebida, uma luz muito forte, ao invés de clarear cega. Imagine você num quarto escuro, você não enxerga nada, porém, alguém vem e acende um holofote de imediato na sua frente. Você vai enxergar? Não. Você vai ficar completamente atordoado com aquela luz imensa. Então a luz, quando ela é sábia, ela vai sendo clareada paulatinamente, lentamente, oferecida às pessoas de conformidade com seu grau de adaptação à mesma luz.
E é exatamente a função de uma instituição espírita. A casa espírita, meus amigos, não deve ser vista por vocês como sendo um hospital. Eu particularmente não gosto quando as pessoas apresentam o centro espírita assim: meus irmãos, sejam bem-vindos, aqui é um hospital, onde todos nós somos doentes. Pronto. Quem chegou pensando que estava ruim, piorou. Sentado ali pertinho da porta, com medo, porque já foi para o centro espírita como a última tábua de salvação. Aí ouve o presidente dizer assim: aqui todos nós somos doentes, aqui é um hospital. Quem é que gosta de hospital? Ninguém gosta. Até médico, por mais amor que tenha a causa, se ganhar pouco, fica estressado. Com suas razões, claro, porque tem um compromisso muito sério com a saúde humana. Então, ninguém gosta de estar em hospital. A primeira vertente que nós devemos receber as pessoas, e quem está vindo aqui pela primeira vez que não é espírita, deve focar no que eu estou colocando agora. O centro espírita é primordialmente uma faculdade, uma universidade dos conhecimentos cósmicos soberanos do universo. Aqui é a universidade da alma. E as disciplinas que nós estudamos nesta faculdade, onde não se precisa fazer vestibular para entrar, as disciplinas são mediunidade, Deus, causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados. São as disciplinas. E reforma moral, com o objetivo para onde estamos nos dirigindo. Então a casa espírita é essencialmente o núcleo educacional, porque da ausência de educação parte todos os males que nós enfrentamos. Por que é que nós temos uma crença tão primitiva em Deus? Porque ignoramos quem é Deus. A humanidade ignora quem é Deus. Então temos uma noção de Deus tão primária, tão pobre. Ainda vemos Deus à nossa imagem e semelhança, ao invés de fazer como propõe a Bíblia. A Bíblia propõe que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós invertemos. A gente é tão pessimista que ao invés de absorvermos esta mensagem linda, somos a imagem e semelhança de Deus, a gente inverteu, fez Deus a nossa imagem e semelhança. Porque se a gente seguir o que a Bíblia diz, eu não tenho motivo de ser deprimido, de ser melancólico e triste. Eu carrego a semelhança de Deus, eu trago a divindade em mim. Deus está em mim, na minha constituição. Deus é o amor infinito, incondicional. Se eu sou a sua imagem e semelhança, logo eu sou constituído deste amor incondicional. Mas quando eu vejo Deus a minha imagem e semelhança, como os homens fizeram, Deus pune, Deus fica com raiva, Deus está irado, Deus condena. Todos os defeitos que nós temos, colocamos em Deus. Porque a gente adora castigar, achamos que Deus castiga. Porque a gente fica com raiva, achamos que Deus tem raiva. Até os espíritas, que era exatamente quem não deveria pensar assim, ainda pensa. A nossa relação com Deus ainda não foi emancipada para uma visão mais profunda, ampla, bela e madura, que é Deus. Sem tornar Deus um ser antropomórfico, um Deus humano, um Deus humanizado, não. É um Deus amoroso, mas não devemos humanizar Deus. Nós é que devemos divinizarmos-nos depois da nossa humanização. Entenderam isso aí, gente? Quem entendeu, levante a mão, só para ter uma ideia. 98,3. Bom, na média. Então a casa espírita, apresentada como educandário,
deve ser o núcleo onde as pessoas sintam que elas terão possibilidades de aprofundar o conhecimento. E mais ainda, nos primeiros tempos do cristianismo, desponta uma das mais belas experiências de natureza sociológica para a humanidade. Foi a Casa do Caminho, nos arredores de Jerusalém. Depois que Jesus retornou às plagas espirituais, o grupo de cristãos primitivos se reuniu naquela construção muito simples, muito singela, para tentar viver a mensagem eloquente deixada por ele, para vivenciar aquela proposta de relacionamento interpessoal, para que os seguidores do Evangelho pudessem experimentar a fraternidade nas suas faiscantes expressões luminosas. Homens simples, pessoas normais, que resolveram, ao mesmo tempo em que atendiam os mais necessitados que batiam a porta da Casa do Caminho, transformaram a Casa do Caminho no local onde era propagada a mensagem do Evangelho, norteando vidas. E uma das coisas mais belas do Evangelho e da Casa do Caminho deve ser apregoada pelas casas espíritas, refletida pelas nossas casas espíritas. Olha o que é que eles diziam na Casa do Caminho: o assistido de hoje deverá se transformar no assistente de amanhã. Perceberam a extensão da frase? O assistido de hoje pode se transformar no assistente de amanhã. Não que a gente vá assistir o enfermo para torná-lo trabalhador. Assisti-lo como irmão, porém, de conformidade com que ele receba a bênção daquele apoio e a orientação daquela luz. Quantos não se transformam em tarefeiros, em multiplicadores da mesma luz? Foi isso que aconteceu com Gesiel, que depois se tornou Estevão. Foi assistido pela Casa do Caminho e transformou-se no primeiro paladino do cristianismo martirizado. E inúmeros outros que vieram posteriormente. Quantos na história do espiritismo não foram assistidos e se transformaram em trabalhadores espíritas? O próprio Chico Xavier, que não foi ele o assistido, foi a sua irmã que era obsidiada. Ele era coroinha da igreja. E quando levou a sua irmã para ser tratada por Dona Carmen Perácio, e quando viu a sua irmã se recuperando, ele foi se interessando por aquela mensagem, por aquele tratamento, por aquela maneira de lidar com o Evangelho de Jesus. Então, o centro espírita deve ser também núcleo de possibilidades que se abrem para as pessoas que chegam até ele. Daí porque, se vivermos nas instituições espíritas, este ser preconizado pela Casa do Caminho, de profunda e sincera fraternidade, de solidariedade humana, então nós estaremos caminhando para internalizar a mensagem da Boa Nova. Então, Centro Espírita Educandário, Marta, nossa mentora espiritual, certa feita, enviou a mensagem há mais ou menos 12 anos atrás, em que ela dizia: todo centro espírita deveria ter muito da Casa do Caminho dos primeiros tempos do Evangelho. Fosse na sua feição de singeleza e simplicidade, fosse em seu aspecto de alma, de essência, de vibração. Local religioso em que as pessoas mais estão preocupadas com os adornos exteriores, com os adornos físicos, do que com a essência dos objetivos, falta a presença do amor. E aonde o amor não vige, multiplicam-se os desentendimentos. Multiplicam-se as divergências nocivas, porque tem as divergências positivas.
nós devemos ter muito cuidado e fugir da armadilha de achar que centro espírita onde há amor e onde há companheirismo é aquele que todo mundo aceita tudo da mesma maneira. Não pode ser assim, as pessoas são diferentes. Os ângulos de visão mudam de pessoa para pessoa. Divergir é até enriquecedor em certos aspectos. Porém, há um desafio especial para todos nós: educarmos-nos ao ponto tal de aprendermos a divergir. Divergir não significa criar tumultos. Divergir não significa impor ponto de vista, e sim expor ponto de vista. E caso o nosso ponto de vista não seja adotado pela maioria, termos a humildade de seguir o que foi decidido e, embora mantendo a mesma convicção, torcer para que aquelas outras ideias deem certo. Porque às vezes tem isso também, né? Quando vê que está dando errado, está vendo? Eu não disse? Bem feito. Olha que coração evangelizado. Eu quero mais, quero só ver onde vai parar. Jesus está bem servido, não está? Isso aconteceu uma vez, eu cheguei numa instituição e uma jovem senhora veio me dizer: olha, Fred, eu tenho um problema tão sério de relacionamento com fulana de tal, que era vice-presidente da casa. Olha, eu ainda não pulei no pescoço dela porque sou seguidora de Jesus. Eu imagino se não fosse. Já tinha arrancado a cabeça da pobre. Mas a base e a essência de tudo é exatamente o desafio que temos neste educandário da internalização. Então nós temos mais duas vertentes da casa espírita e da experiência do cristianismo. Primeiro, de cunho psicológico, de natureza individual. Todos temos o dever inalienável conosco mesmo, seja na casa espírita, seja no templo evangélico ou na igreja católica. Temos nós o desafio de tentar internalizar aquilo que estamos conhecendo. Este é o desafio de fórum íntimo. Porque isto vai proporcionar, se eu buscar internalizar esse conhecimento, a busca da vivência de virtudes maravilhosas, que são a virtude da tolerância. Quando eu consigo perceber que, apesar de ser espírita há 34 anos, é o meu caso, ainda não consegui superar determinados defeitos que trago, logo, por que é que eu vou exigir dos outros uma santidade que eu mesmo não alcancei? Se até hoje eu tenho mazelas que não consegui vencer em mim mesmo, como eu vou ser duro, rígido, seco com as limitações do outro? A indulgência nada mais é do que a virtude que nasce do auto-olhar. Só é indulgente para com o outro quem aprendeu a olhar as próprias deficiências. Se eu não conseguir olhar para as minhas necessidades imperiosas de moralização e transformação interior, eu não conseguirei olhar que o outro é, na verdade, uma fotografia minha. Sou eu exteriorizado, colocado para fora. Nada mais do que isso. Assim fazendo, eu jamais condenarei quem quer que seja, porque eu mesmo ainda não consegui vencer a mim mesmo, que é o alvo fundamental da minha transformação. Eu estou aqui para vencer a mim mesmo. Os neófitos, os que estão começando, normalmente sofrem da síndrome do defeito espírita. Qual é a síndrome do defeito espírita? Alguém sabe? Agora peguei vocês. Estudo o espiritismo há muito tempo, mas ainda não descobrimos. Mas eu vou dizer uma palavrinha e você diz: eu sabia que era isso. Só não sabia que tinha esse nome. Claro, minha gente, isso é uma doença que eu criei agora. É neologismo criado por mim. Síndrome da doença é a seguinte: vocês já ouviram a palavra milindre? Pronto. É uma enfermidade espírita muito comum, principalmente em médiums.
E particularmente médiuns que se acham médiuns principais da casa. Porque tem casa que ainda cultiva essa aberração, médium principal. Então melindre nada mais é do que filho do orgulho. Quanto maior nível de orgulho a pessoa tem, mais melindrosa ela é. Se alguém quer saber qual é o meu nível de orgulho, é só se aperceber o nível de melindre que carrega. Eu fico tocado por qualquer motivo, eu me aborreço por qualquer razão, eu fico chateado se alguém me olha feio, é a quantidade de orgulho que apresenta. Como eu sei que vocês não têm esse problema, a gente fala com muita naturalidade disso. E isto é referência para uma avaliação nossa pessoal, uma observação de senso íntimo. Quando a casa espírita se apresenta como educandário, é a alma da casa espírita. Mas tem outras duas definições do centro espírita, que ele também é. O centro espírita é também, aí sim, pronto-socorro. É claro que é também um pronto-socorro para espíritos desencarnados, que não encontraram ainda o caminho, a paz, o entendimento, a compreensão da sua própria realidade, ou pessoas, espíritos desencarnados que odeiam, que têm raiva, ou que estão perdidos, mas também encarnados, que trazem todos nós as nossas mazelas e dificuldades. Mas essa é uma fase que a gente apresenta depois para as pessoas. E por fim, o centro espírita é oficina. Oficina é núcleo de atividade. Casa espírita precisa estimular, depois de um tempo em que as pessoas receberam ajuda, auxílio, conforto, bálsamo, orientação, é hora agora de pôr a mão na massa. Ou seja, abrir para estas criaturas possibilidades de que cresçam através da atividade do bem. Ou seja, centro espírita não pode ter Bolsa Família. Tem que ter trabalho. Vamos trabalhar. Porque cresce quem movimenta sua energia para a vida. Desenvolve-se quem passa a compreender, meu Deus, o universo é regido por um fenômeno muito interessante chamado meritocracia. O universo é regido pela meritocracia. É só estudarmos o livro dos Espíritos, o Evangelho, está lá muito claro para as pessoas. O que é a lei de causa e efeito? Cada um recebe conforme suas obras. Está lá no Evangelho de Jesus. A cada um conforme suas obras. Nosso Lar. Quem já leu Nosso Lar aqui? Levante a mão. Nosso Lar. Quem já viu o filme Nosso Lar? Olha aí que sucesso abundante. Vocês devem estar lembrados quando André Luiz vai até Clarencio, o ministro Clarencio, pedir que ele interceda para ajudar a sua família. Aí Clarencio, no filme isso não passa muito claro não, mas no livro é poderoso. Clarencio diz assim, tudo bem meu filho, agora aqui funciona uma lei. Quem deseja maior cota de recurso de apoio a si e aos demais, aprenda a construir simpatias. E simpatia aqui, André, diz Clarencio, nasce da cota de doação de amor que alguém oferece à coletividade. O que é que isso significa? Quem mais serve, quem mais produz, quem mais ama, quem mais vivencia a fraternidade e a generosidade, dilata seu campo de amizade, produzindo simpatia. Não é lógico isso? Claro. Se tem aqui uma pessoa que adora ajudar todo mundo adora. Se souber que fulano está precisando, corre todo mundo para ajudar. Agora, o egoísta, o fechado em si, é difícil. Só vai ser ajudado pelo coração generoso e compassivo de alguém. Porque ele não construiu amizades, não angariou simpatia. Está lá no Nosso Lar. À medida que a alma se ilumina, ganha maior cota de liberdade,
Lá está na codificação espírita. Quanto mais a alma se moraliza, maior o seu nível de liberdade para andar no universo. Por quê? Porque quanto mais atrasado é o ser, mais cheio de beligerância, de violência, de egocentrismo, de orgulho ele é. E se ele tiver a liberdade de ir para qualquer mundo, para qualquer dimensão que queira, vai perturbar a vida dos outros noutras plagas. Imagina, a gente chegando num planeta avançado. Que perturbação não vai ser? Hã? Quantos planetas tem no nosso sistema solar? Gente, antigamente era 9. Hoje são 8. Porque Plutão foi rebaixado. Plutão é apenas planeta essência. Ele passou um tempo, em 6 meses, indo à nossa casa. E eu fiquei muito feliz. Pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho. E de repente ele sumiu. Um dia, eu o encontro pelas ruas da cidade do Cabo. E ele vem: Fred, deixa eu te explicar porque eu não fui mais. Não, mas não precisa explicar. A gente sabe que a vida é assim. Não, mas eu faço questão, eu estava gostando muito. Mas começou a acontecer uma coisa, Fred, deixa eu te explicar. Você é meu amigo, eu quero explicar. Olha, eu estava adorando ir para o Centro Espírita. Eu estava adorando as mensagens, as palestras. Parecia que foram feitas para mim. Mas eu deixei de ir porque, você sabe, né? Eu gosto de pular a cerca. E eu não estava conseguindo mais enganar minha noiva. Eu dizia a ela que ia para casa e corria para namorar em outro lugar. Aí quando eu ia, a consciência doía. Me lembrava de tudo que eu estava aprendendo no Centro Espírita. Então eu resolvi sair do Centro Espírita. Olha a opção que ele fez. Porque eu quero continuar a pular a cerca. Quando eu estiver mais velho, aí eu volto para a casa espírita. Como se religião fosse coisa para mais velho. Eu disse: meu amigo, religião não é museu de cera. É lugar para almas, individualidades de qualquer idade. E mais, quem foi que disse que você vai ficar velho? Aí ele tomou um choque. Ou você acha que jovem não desencarna? Será que jovem não morre? Claro que sim. Ele ficou olhando para mim e disse: eu acho bom você refletir melhor. Não estou dizendo isso para você voltar à casa espírita. Coitado, bichinho. Como ele tinha muito respeito a mim, ele disse: Fred, você está falando como médium? Eu podia ter impressionado ele. Eu podia ter usado assim de subterfúgio mediúnico. Meu irmão, eu estou sentindo uma voz me falando. Mas eu não ia fazer isso porque era desonestidade da minha parte. Eu disse: não estou ouvindo nada, não estou agindo como médium. Eu estou apenas falando como estudioso do espiritismo e da religiosidade. Acho que é um engano seu, é um equívoco, meu amigo. Se você já sabe que tal procedimento não é bom, por que permanecer nele? Fred, mas pecado é tão bom. Para ele não ficar constrangido, eu disse: eu sei disso. Claro que eu sei. No entanto, nós começamos a aprender que não pecar é melhor ainda. Porque a sensação prazerosa do pecado é semelhante à da droga. Quando a pessoa começa a usar droga, ela é fantástica. Depois vai ao fundo do poço. Todo vício é maravilhoso, por isso que vicia. Senão não era vício. Quem vai ficar viciado numa coisa ruim de imediato? Só se for doente, né? Bata em mim, meu amor, eu adoro. Isso é doença. Então a pessoa que cai no alcoolismo é porque quando tomou as primeiras bebidas achou maravilhoso. Na sua fragilidade achou aquilo bom. Só que o ruim vem depois, quase sempre. Com as drogas a mesma coisa, ou qualquer vício moral. Então, só vicia exatamente porque gera de imediato uma sensação prazerosa, embora ilusória, levando a pessoa à autodestruição. Então eu disse a ele: reveja, se possível, você é uma pessoa inteligente,
sumiu durante muitos anos. Ele agora ele é quase da minha idade. Um pouquinho mais novo. Voltou. Está de volta ao aconchego. As filhas já estão fazendo faculdade. Aquietou-se um pouquinho mais. Talvez porque os cabelos caíram. Já não se sente tão atraente quanto antes. Já não é mais o suprassumo. Coitado, nem pode dizer mais, esse cara sou eu. Aí resolveu buscar os valores espirituais. Não importa se foi esse o motivo, o importante é que ele voltou. Então a gente deve parar para refletir que o compromisso nosso, eu não digo com a casa espírita, mas com a própria consciência, é uma das coisas mais lindas que existe, mais prazerosa que existe. Nós não deveríamos sentir tanto, ai meu Deus, eu não posso errar, eu não posso fazer mais, eu não tenho mais direito. Isso é neurotizar uma coisa que deveria ser vista de forma equilibrada. É sinal que ainda não amadurecemos para compreender que a boa nova, o Evangelho, é uma apoteose de coisa sadia e boa. Ainda estamos vendo o Evangelho como sendo uma tormenta, uma obrigação. Quando eu me sinto na obrigação de servir ao próximo, eu não consigo amá-lo. É preciso sentir a necessidade de amar ao próximo como sendo o elemento que nos leva à plenitude, à verdadeira felicidade, à planificação do ser. Casa espírita deve ser como a casa do caminho dos primeiros tempos. Haverá problema na casa espírita? Claro que sim. É formada por pessoas humanas. Eu digo muitas vezes para quem chega, os recém-chegados no centro espírita, que está empolgado, digo, olha, vem cá. Maravilhoso. Se empolgue, se entusiasme. Mas lembre-se, aqui você vai conviver com seres humanos. Não espere santos. Porque muita gente me decepcionei. Não, decepcionou com você mesmo. Com a sua idealização das pessoas. As pessoas não são anjo. Não, porque eu pensei que dirigente de casa espírita... meu irmão. Se dirigente da casa espírita tivesse que ser o santo que você pensa, não tinha um centro espírita aberto. Fechava tudo. Agora, você vai encontrar sim heróicos e esforçados lidadores da causa. Pessoas sinceras, como eu sei que muitos aqui são, que se esforçam para ser melhores, que buscam vivenciar a grande mensagem, mesmo sendo a pessoa que é. Luta para domar as suas más inclinações, porque conforme Allan Kardec coloca com muita propriedade, o verdadeiro espírita é aquele que luta para domar as suas más inclinações. Amanhã, e é um convite que eu faço a todos vocês, estaremos amanhã de manhã fazendo um seminário aqui com o tema Jesus, o que queres que eu faça? Quem quiser saber a resposta disso, vem amanhã. Que nós vamos ter a oportunidade de refletir e estudar esta frase lapidar dos primeiros cristãos e na Idade Média, das grandes almas que passaram na terra. Obrigado, então, devemos dizer, pela oportunidade da mensagem espírita ter chegado até nós. E obrigado por termos essas células acesas em vários bairros das cidades, não só do Brasil, mas em vários países da terra. O centro espírita é um farol que se ergue a clarear o rumo das naus, dos navios, das embarcações que, enfrentando as tempestades nos oceanos, encontram naquele brilho do farol o norte e o roteiro para os seus passos. Agradeçamos células como estas, o Consolador e de pousar. Os centros espíritas que são ilha, e que possamos então a partir daí acordar cada dia e dizer para a humanidade inteira que observa o nosso despertar. Hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor.
Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus, com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres, louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz, entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi. E o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade, para a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva com muita paz. Meus irmãos, que maravilha, né? Realmente é um presente, é uma festa, onde o centro, o Consolador, faz 33 anos, a idade do Cristo, né? E nesta fase maravilhosa, neste dia, nesta noite, onde tanta luz se propagou por todo o canto, e em especial em nossos corações, onde as mensagens do nosso irmão, trazidas com certeza, com a benesses do alto, que possamos todos nós interiorizar para seguir um caminho mais feliz. E antes de chamar os nossos irmãos para fazer mais uma música, quero agradecer a oportunidade da nossa irmã, presidente da casa, ter me convidado, Socorro. E quero deixar aqui o meu carinho por esta casa, que também é minha, né? A todos os presentes, a todas as casas aqui, a Federação Espírita aqui presente, representada pelo nosso irmão Carlos Nobre, Emanuel, presidente da Fraternidade Espírita, amigos e irmãos, lá do Valentina, o ACESESC, nosso irmão Adnelson, Nosso Lar, Missionários da Luz, Humberto de Campos e tantos outros. Deixei de falar mais algum. Leopoldo Cisne, e Lar de Jesus, Tomás de Aquino. Oh, meu irmão, que bom, eu também sou Tomás. Sou missionário, sou Tomás, sou Consolador, Humberto de Campos, e o nosso coração dá para todos, né? Que possamos todos nós, né, nos confraternizar com tanta paz, com tanta luz e com tanto amor. Após o término dos trabalhos, o nosso irmão Fred está com os DVDs aí, maravilhosos, com tantas lições lindas, para que possamos comprar e nos deleitar, né, com essas mensagens de amor. E quero falar também que amanhã não haverá reunião à tarde, e que a nossa reunião será de 8 às 12, pela manhã, não é? 8 às 12, o seminário com o nosso irmão Fred, mais uma vez, e que possamos tirar a ignorância do nosso ser e dar um sentido à nossa vida mais positivo, perdoando os nossos irmãos, procurando nos entender, fazer a nossa viagem interior, para que cada vez mais possamos estar com Cristo perto de nós. Mais uma vez, agradeço a todos a presença amiga dos nossos irmãos espirituais, que com certeza nos protege, nos irmana. E mais uma vez, parabéns, o Consolador, pelos 33 anos de aniversário. Parabéns também à nossa irmã Socorro, com toda a equipe de trabalho, que com tanto carinho planeja e trabalha nesta casa abençoada.
E vamos convidar o nosso irmão, nosso casal aqui, o Alice e Neiva, para tocar mais 2 músicas, para depois fazermos a prece final. Isso. Evangelizar, um desafio de urgência. Cristianizar a humanidade em decadência. Extirpar da terra toda violência para melhorar nossa convivência. Desenvolver no homem a mansuetude, a obediência, sempre lhe falar da onipresença, a onisciência de Deus nosso Pai, que é suprema inteligência. Fala a todos nós pela consciência. O Evangelho de Jesus para todos nós é referência. Pensamentos, ações sempre ligados à assistência de nossos irmãos que compartilham a existência, amenizando a dor de toda procedência. Evangelizar, todo mundo juntos. Evangelizar. De novo. Evangelizar. Tá fraco, gente. Vamos lá. Evangelizar. Bem com força. Bem com força. Vamos fazer bem com força que tá muito fraco. Tem muita gente aqui, vamos lá. Evangelizar. Evangelizar. Obrigada. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como
como se fosse um sol imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo. Quantas bênçãos que caíram neste momento. E fazer essa ligação com Jesus, que é, na verdade, esse grande condutor de todas as almas que ainda necessitam de conhecer um pouco essa verdade. Possamos dizer assim: Senhor, muito obrigado por esta vida, na vida que estamos vivendo. Obrigado pelo dom da saúde, da vida, e por essas lições que nos faz dar o início desse grande conhecimento. Para que estamos aqui e o que devemos fazer a partir de amanhã. Que nesta noite, ao deitar esta matéria ainda tão necessitada, possamos entrar em comunhão contigo e te pedir apenas um pequeno favor. Deixa estarmos aqui amanhã, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Muita paz para todos.